A história de Israel, ela começa com Abraão. Abraão, em Gênesis 12, ele é chamado por Deus. E Deus dá uma promessa a Abraão: todas as nações da terra serão abençoadas através de você. E o tempo passa, e Abraão vai ter seu filho Isaque, que era o filho que nós entendemos da promessa, com 100 anos. Sara já não, ali a Bíblia diz que já tinha passado o tempo dela ter filhos, e Deus faz isso de propósito, para que as esperanças se acabassem, para que ele cumprisse a promessa dele no tempo dele. Isaque cresce, assim que a sua mãe morre, ele vai atrás de uma esposa, e na terra dos parentes dele ele encontra Rebeca. Diferente de Sara, Rebeca era estéril. Mas ali no capítulo 26, na verdade o capítulo antes ali, Isaque ora para Deus e pede: Deus, que minha esposa possa ter filhos. Aí Deus promete para ele que 2 nações sairiam do ventre de Rebeca. O primeiro, o mais velho, serviria ao mais novo. O mais novo é Jacó. Eu estou passando bem rápido por isso, porque são histórias bem conhecidas da maioria, e não é esse o foco. Então Jacó, ele nasce como filho, como o segundo filho ali de Isaque, e vai crescendo, e como todo ser humano, todo homem, ele tem seus erros, ali principalmente numa fase complicada da sua vida, mas até que um dia, ali em Gênesis 28, ele encontra Deus. Deus dá um sonho para ele, e nesse mesmo texto, assim como tinha prometido para Abraão, Deus promete para Isaque que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Isaque. E agora, ali naquele sonho, Deus promete a Jacó que através da vida dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Passa-se um tempo, Jacó tem que voltar para sua terra, e ele tem que encontrar o irmão dele, que ele tinha feito algumas coisas que ele não se orgulhava. E um pouco antes dele encontrar o irmão dele, a Bíblia vai dizer que Jacó encontrou um homem, e ele começa a lutar com esse homem até de manhãzinha. Aí, de manhãzinha, o homem fala: me deixa aí, eu preciso ir embora. Daí o homem toca na coxa de Jacó, Jacó acaba tendo que soltá-lo, e o homem pergunta para ele: qual que é o seu nome? Jacó. Agora você não vai ser mais chamado de Jacó, você será chamado de Israel, que significa lutaste com Deus. Ali nesse momento, Jacó tem o seu nome mudado para aquilo que seria chamado, daria nome a uma nação inteira. E é interessante, né? Israel sempre lutando com Deus. Jacó tem 12 filhos. E um desses filhos, ali o penúltimo, né? Chamado José. José é vendido para o Egito. E lá, muito tempo depois, toda a família de Jacó desce para o Egito. Jacó chega no Egito com 70 pessoas. E ali, é interessante a gente ver Gênesis, lá quando Deus promete a Abraão que a família dele seria tão grande que não teria... Deus fala para Abraão: olha a areia da praia, você consegue contar? Se você conseguir contar, a sua descendência será maior. E nesse mesmo texto, Deus fala assim para Abraão: a tua descendência vai ficar 400 anos escravo. Eles serão escravos. E é isso que acontece logo após a morte de José. Mas isso já estava profetizado. E Israel passa 400 anos como escravo. E esse número é extremamente importante, porque é muito tempo. Agora eu falei sobre o Antigo Testamento, e o que tem isso a ver com o nosso texto? Paulo aqui está falando para a gente olhar para os nossos primeiros pais.
E aqui ele está falando especificamente desse Israel já, com as 12 tribos, né, não mais dos 70. Segundo alguns historiadores, quando Israel sai do Egito, tinha por volta de 2 milhões. Eram 600 mil homens em idade de guerra, só que você começa a calcular ali, 2 milhões, 3 milhões. Talvez isso seria um número fácil ali, ou menos, né? Mas esses 70 que entraram como escravos lá no Egito, a hora de sair são mais de 600 mil. Isso só contando os homens. E aqui Paulo está falando para os irmãos de Corinto olharem lá para esse momento, o momento da saída de Israel do Egito. E ele vai dizer que Israel foi batizado pelo mar. E agora eu vou para o Novo Testamento. A importância que Paulo está dando para o batismo aqui. Primeiro a batizar no Novo Testamento é João Batista. João Batista começa pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E em seguida ele começa a batizar as pessoas. Logo após, vem Jesus. Aí Jesus procura João Batista para ser batizado. João Batista vai falar para ele: eu não posso te batizar. Você que tem que me batizar. Aí Jesus, em sua sabedoria, fala: não, tem que ser assim, João. João sabia que tinha que ser assim. Tem que ser assim, João. Me batiza aqui e tudo mais. E aí a gente sabe o que aconteceu. A hora que Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce ali e uma voz do céu fala que ele era o Filho amado, em quem Deus tinha prazer. E esse texto de Coríntios, Paulo está nos fazendo lembrar do batismo de Israel. E às vezes a gente não dá o valor necessário para o batismo, ou às vezes muitas pessoas, elas supervalorizam o batismo com uma coisa que ela não é. Israel era escravo. 400 anos. Mas Deus, em sua misericórdia, em seu amor, Ele no determinado tempo, no tempo perfeito, Ele escolhe um homem chamado Moisés. E Ele fala assim para Moisés: Moisés, está tudo pronto, Moisés. É só você chegar lá e falar: eu sou, me enviou. Vai dar tudo certo, Moisés. É só chegar lá e falar isso. E aquele povo, e Moisés chega lá no povo e fala: eu sou, me enviou. O povo aceita aquilo chamado, meio assim, mas o problema estava em sair do Egito. Aí começam aquelas 10 pragas, né? E Deus, com a mão poderosa dele, no tempo exato dele, ele consegue, Deus tira Israel daquilo ali. Tira Israel daquela escravidão, daqueles 400 anos que para eles não se tinha expectativa. E a primeira coisa que Deus faz com aquele Israel, após ser livrado, é passar pelo meio do mar. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O batismo ele não se inicia com o João. Tudo que está no Novo Testamento está no Antigo Testamento. E aí Paulo sabiamente pega essa situação. Agora não mais de um homem, porque Deus chamou Abraão, depois Deus falou com Isaac, e depois Deus falou com Jacó. Falou com José, mas agora era uma nação. Era muita gente. E ele pega não uma pessoa e batiza essa pessoa, ele pega aquela nação inteira e passa pelo meio do mar. O mar se fecha, Israel passa e o faraó fica no meio do mar. E quando a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto foi sobre o batismo. O batismo, o significado do batismo. Aqui Paulo não vai falar tanto sobre esse significado, mas quando você está lendo ali Romanos, a partir do capítulo 6 e o 7, o que Paulo ensina sobre o batismo, e na verdade o significado antes, o batismo, ele é só o momento que nós pegamos o nosso dedo e colocamos a aliança de Cristo no nosso dedo. A gente era escravo.
a gente estava vivendo há muitos anos. Paulo vai usar que nós éramos casados com o pecado. Eu e você, nós vivíamos de acordo com o pecado. A nossa doutrina vai trazer que a regeneração, o Espírito Santo foi trabalhando no nosso coração, ele vai trabalhando no nosso coração, até o momento propício para o nascimento, né, Hannah? O Al que está em casa agora com seu filho. Deus, ele vai trabalhando para que você nasça novamente. Nasça agora do Espírito. E Paulo vai dizer que é por isso que tem que glorificar a Cristo. A hora que eu entendi isso, tudo mudou na minha vida. Sabe por que nós temos que glorificar a Cristo? Porque eu e você éramos casados com o pecado. E sabe o que ele fez com o nosso marido? O capítulo 7 de Romanos vai falar isso. Nós éramos casados com o pecado, mas Cristo veio e falou: eu não vou deixar você com esse marido vai te levar para a morte. Ele pegou o nosso marido, e sabe aonde ele pregou? Cristo Jesus pregou esse marido que é o pecado. Ele pegou todos os pecados. Todos, desde Adão até o último homem. Ele pegou todos os pecados e cravou naquela cruz. A gente pega e olha assim, nossa, Jesus sofreu. Estou falando igual o Tiliel agora. Amém. Jesus sofreu fisicamente, ele suou sangue e tudo mais. Mas isso não era o importante daquela cruz. O importante daquela cruz é que o meu marido e o teu marido estavam lá, pregado com ele, e ele sofreu o meu pecado, o teu pecado, e de todos os seres humanos, de todos, desde Adão até o último homem, ele sofreu a dor de todos, é por isso sangue que escorria por ele, cada gota de sangue era sofrimento pelo pecado meu, teu e de todo. E ele pegou esse marido malvado, esse marido era horrível, ele me escravizava, e ele pregou naquela cruz. Ali na cruz, todo o pecado fica ali. E Paulo vai dizer: agora a gente pode casar novamente. Cristo, amorosamente, ele desce do seu trono. Ele sofre para chamar eu e você para um casamento. E vocês aqui, vocês são a igreja santa dele. E é por isso que eu tremo agora, porque vocês são a igreja santa de Jesus Cristo. Eu sei que tem muitos ainda que estão perdidos aqui, dentro desse templo, mas aqui existe, a hora que eu olho para muitos aqui, eu vejo Cristo na vida de vocês, e cada um com um nível de Cristo em sua vida, porque ele pegou o nosso marido e pregou naquela cruz, e agora eu e você podemos nos casar com Cristo. E é esse o significado do batismo. O significado do batismo significa que eu e você agora somos livres para poder casar novamente. É isso que Paulo fala lá em Romanos 6. Sabe, você pode aceitar Cristo, você é livre. E é esse que eu, mais para frente eu vou falar um pouco, esse é um problema, a liberdade. Ao mesmo tempo que é maravilhosa, ela é complicada. Mas eu e você somos livres para olhar para Cristo e entender quem que é Jesus Cristo. E pegar e erguer nossa mão e falar: aleluia, aleluia. Você entende? É maravilhoso ouvir os santos de Deus aqui. A hora que eu comecei a escutar a igreja cantando. E a hora que o grupo de louvor parou aqui, né? O vocal para, e vocês estão gritando, falando: aleluia, 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 aleluia. Aquele que nos salvou, aquele que me deu a oportunidade de não ser mais guiado pelo pecado. Eu não sou mais guiado. O pecado ainda está em nós. A gente passou 400 anos escravo. A gente teve uma vida inteira escravo do pecado, e ele não vai sair assim, tum. Lá no dia da vinda de Cristo vai, pum. Estralou o dedo, a trombeta tocou, tudo transformou, não tem mais pecado. Mas agora a gente ainda é. E o texto vai seguindo aqui, fala que eles foram alimentados, e eu acabei de alimentar vocês aqui, não por mim, irmão, igreja, não por mim, não fui eu. Vocês entendem que não fui eu que estou falando isso, foi Cristo. E aí Israel foi alimentado da rocha que é Jesus Cristo.
Vocês ouviram sobre Cristo agora. Glórias e louvores a Jesus Cristo, porque a igreja dele ouviu sobre ele. E vocês entenderam, porque eu vi muitos amém. Glórias e louvores a Jesus Cristo. Deus está nos preparando para coisas maravilhosas. Mas o texto segue. E ele começa a falar sobre situações que Israel cometeu. E Israel acabou de passar você entendeu que o problema de Israel acabou de ficar no Mar Vermelho lá. Agora eles são livres. E como eu falei, essa liberdade é complexa. Porque você pode escolher o que você quiser. Antes você só podia escolher o pecado, não tinha outra escolha para você. Mas a partir do momento que você pegou e falou, eu aceito Jesus Cristo como Senhor, eu quero casar com Ele. E daí no batismo você pega e coloca a aliança aqui, ó. Você fala assim para todo mundo, eu sou dele, eu morri como ele morreu e eu vou ressuscitar como ele. A aliança está no teu dedo. Você é uma igreja santa, separada, você é uma noiva separada. Você entende que você faz parte dessa noiva? Você está separado para ele e um dia ele vai vir e vai te buscar e ele vai falar, vinde, benditos do meu Pai, receber por herança aquilo que... Você está com a aliança no dedo. Mas ele foi para lá, foi preparar o lugar. E a gente fica aqui. E a nossa liberdade, e agora o que a gente vai fazer? Só que ele está nos alimentando. A Bíblia é muito clara aqui. Israel foi alimentado pela rocha. E nós diariamente, todos os sábados, somos alimentados pela rocha. O pastor veio aqui e pregou, falando como que nós deveríamos ler Coríntios. Semana passada, a diaconisa falou sobre a sabedoria, a loucura. Aí no domingo também o pastor ali, as escolas bíblicas, tudo, nós estamos sendo alimentados. Mas às vezes a gente se perde. Porque há uma fase na nossa vida que a gente se torna muito rebelde. Existe uma fase da nossa vida que a gente ainda não entendeu tudo isso. E a gente está tateando ainda, por não ter entendido. E essa fase da vida, Paulo vai trazer alguns pecados que Israel cometeu, que são típicos dessa fase da vida. O Du falou sobre o TikTok. O primeiro pecado que Paulo fala aqui de Israel é a idolatria. E quando eu pensava sobre isso, realmente as redes sociais acabam nos fazendo idólatras. Quem que eu sigo? Aquela pessoa famosa. Paulo está falando que Israel cometeu essa idolatria. O segundo ponto que Israel cometeu ali é a prostituição. A vida sexual é complexa também. E durante muito tempo a gente luta com isso, até a gente entender o que é. E é maravilhoso que mais para frente Paulo aqui em Coríntios vai falar sobre o que é o casamento, o que é o sexo e tudo isso. Mas muitas vezes a gente se perde nisso. E assim como Israel nessa fase complexa da vida ali, que a gente está livre, a gente pode escolher as coisas. Os pecados sexuais aparecem muito. O próximo pecado que Paulo fala aqui é bem típico dessa fase da vida. Aqui eu não estou falando a idade, eu pensei em falar uma idade determinada, mas eu não preciso. Por quê? Porque isso às vezes para você, ainda você está nessa fase ou você já passou. Isso vai depender da tua maturidade com Cristo. O próximo é a questão de tentar a Cristo. Eles tentaram, Israel tentou a Cristo. Eles acabaram de sair passar pelo Mar Vermelho. E em seguida, eles estão lá reclamando e falando as coisas contra Deus. Aí beleza, Deus... mas em todo o caminho de Israel, eles vão testando a paciência de Deus. Testando. E Deus, em sua misericórdia, Ele vai suportando. Mas em todos os momentos, Ele corrige Israel com coisas terríveis. Ali vem os serpentes. Aqui, Paulo está citando Números. Serpentes
foi aí a forma da ira de Deus. Mas uma parte do povo pereceu e a outra demais, ela se manteve em pé. E por último, o último pecado que Paulo traz aqui é algo bem difícil. É a murmuração. Ele fala que Israel murmurou. Existe uma fase na nossa vida que a gente reclama de tudo. Nada está certo, nada é de acordo com a nossa boa e perfeita vontade. Amém? Nada é de acordo com a nossa boa e perfeita vontade, isso? Nada é com aquilo que Deus chama de trapo de imundícia. A nossa justiça é trapo de imundícia. Então aquilo que eu acho que é certo, nem sempre vai ser o correto. Mas saiu fora daquilo, eu começo a reclamar, E uma coisa que me deixa muito triste, é que muitas pessoas têm saído da igreja. Eu tenho conversado ali com o presbítero Gideel, e as pessoas falam, a igreja não tem me dado nada. A pessoa está murmurando a um nível tão profundo, que ela acha que a igreja tem que dar para ela. Vocês não é assim que funciona. É nós que nos entregamos para a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Você está entendendo? Eu lembro no dia do nosso casamento, o Gideel ajudou a Kathleen, levou a Kathleen lá. Você está entendendo? Tipo, ele estava... A principal do casamento é a noiva. E nós devemos ajudar a igreja, ajudar essa noiva a ficar bonita. E claro, nós somos parte dessa noiva. A gente não pode jamais esquecer. Jamais falar mal, jamais reclamar da noiva de Cristo. Porque Cristo, diferente de mim, é onisciente. Ele é onipresente. Ele está ouvindo tudo que eu estou falando sobre a futura esposa dele. Existe uma fase da vida que a gente vai cometer esses pecados profundamente. A gente vai, qualquer coisinha, a gente vai ver e vai adorar aquilo ali. Nossa, isso aqui é maravilhoso. A gente é novo ainda, a gente não entendeu Cristo ainda, beleza, ok. Mas aquilo vai ser o teu ídolo, nossa, eu vou seguir isso e tudo mais. Só que depois, pela graça de Deus, isso sai fora da nossa vida. Israel cometeu idolatria. Israel também cometeu prostituição, que ao mesmo tempo é a espiritual e a física. Não entendendo o que é o sexo e também não entendendo quem é Deus e que eles eram de Deus e não deviam trocar Deus por nada. Israel testou a paciência de Deus. Testou e não foi uma vez. E tem um momento da nossa vida que a gente testa Deus, testa. A gente faz um erro atrás do outro. E a gente vai, mas a misericórdia dele é muito maior. E por fim, murmurou, reclamou e não fez nada para se entregar para Deus. Israel não fazia nada. E muitas vezes a gente fica nessa fase da vida, dentro da igreja, não fazendo nada pela igreja e querendo que a igreja faça tudo por nós. Nós somos servos da igreja, servos uns dos outros. É para isso que nós fomos chamados. Porque o nosso Rei, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, Ele sai do céu, Ele desce à terra. Ele é humilhado, porque Ele nasce numa manjedoura. Aí nessa manjedoura Ele cresce como um carpinteiro, não era uma grande profissão. Não sendo obstante, Ele se entrega, vai se entregando na cruz. Os caras gospem cadê fala agora, você não é Deus? Eles gospem, eles zombam de Cristo. E Ele vai se entregando, até chegar na cruz. E antes, Ele lava os pés daquele que eram para servir Ele. Entende? A gente não pode jamais deixar isso. E para resumir tudo isso, em uma única palavra, é que Israel deixou Deus e queria ser dono da sua própria liberdade. Somos livres. Amém? Em Jesus Cristo, quando você aceita Jesus Cristo, você é livre. Você pode escolher entre pecar e não pecar. Só que você precisa ser instruído dia após dia pelo Espírito Santo para não pecar.
e deixar o Espírito Santo fazer as coisas, e não querer fazer igual Israel começou a fazer aqui. Israel começou a, não, eu sei, é a minha ideia, são os meus valores, são eu, e é isso que o mundo tem feito. Você. Hoje a gente falava sobre, o Zé falou que eu podia usar sobre coach. Hoje é tudo sobre você, nada sobre ele. Essa mensagem que eu falei, que Cristo pregou o pecado lá e você é livre para escolher, isso não é pregado na maioria dos púlpitos. Mas essa é a verdade. E para finalizar, irmãos, tudo o que acontece com a gente, Paulo vai dizer que todas as tentações, elas são humanas. E aqui eu quero chamar a nossa igreja, porque como eu falei no começo, Deus chamou Abraão, depois Deus chama Isaac, depois Deus chama Jacó, mas agora Ele chamou todo o Israel, e o batismo foi sobre Israel, não era mais um homem, isso já prefigurando nós todos aqui. Qual é o nível de maturidade da igreja adventista da promessa na Barreirinha? Falta isso aqui para nós. Ele está trabalhando no nosso coração e falta isso aqui para nós. A gente está quase lá, igreja. A gente está quase lá. Mas ainda esses problemas aqui nós temos ainda. Infelizmente nós temos esses problemas que eu acabei de relatar aqui. Mas tudo bem, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele falou para mim e para você que Ele não abandonaria. E talvez eu e você estejamos nesse meio termo ali ainda. Mas eu quero usar o texto de Apocalipse. Lembra do teu primeiro amor. Só que não é para você voltar para o primeiro amor. O texto não fala isso. O texto fala para a gente voltar para a primeira obra. Lembra do teu primeiro amor? Olha onde você caiu e volta para a primeira obra. A gente está quase lá, igreja. Deus tem feito muito presbiterianos por essa igreja. Só que a gente não pode fazer igual Israel. Eles caíram na festa, porque parecia que estava tudo certo. Eles estavam indo bem, estava tudo certo, alimentado pela rocha. Mas de repente eles caíram e começaram a festejar, a se entregar mais e mais aos pecados. E por fim, aqui Deus dá uma promessa, essa promessa que eu já falei. Ele está conosco. Nenhum daqueles que é dele vai se perder. Você entende que a gente vai... Foi maravilhoso ali escutar a igreja falando, cantando. E daí na parte da música ela fala que os anjos cantam. Você entende que um dia todos nós vamos cantar? Você consegue se agarrar a essa esperança? E Deus não vai te abandonar. Deus não vai abandonar essa igreja. Por mais que às vezes a gente esteja nesse meio termo ali, Deus está olhando, Deus está corrigindo, e a gente vai sofrer algumas coisas, assim como a gente viu na lição, Neuza. Israel sofreu, mas o que viria depois seria maravilhoso. Seria a própria presença do Cristo. Israel, depois de sair daquele cativeiro, eles recebem a presença de Cristo. E eles podem contemplar face a face aquele que... E nós poderemos contemplar face a face aquele que nos salvou. Paulo, em Romanos, ele vai falar assim, a gente não pode louvar a Deus só com palavras. Por tudo que Ele fez e tudo que Ele faz por a gente tem que realmente gritar que Ele é o nosso Senhor e que Ele é maravilhoso. Não dá para se conter diante dEle, porque tudo que Ele fez por mim e por você. E a gente era escravo. Não foi porque eu saí do Egito, não. No momento propício, Ele veio, se revelou a nós. Nós colocamos essa aliança e a gente vai vivendo a vida, se preparando, se arrumando, se endireitando, para que um dia a gente possa encontrar com Ele.